Olá pessoal, boa noite. Professor Alexandre, aqui de São Paulo. Nossa convidada vai falar direto de Brasília. Primeiramente eu queria agradecer a todos vocês, meus amigos, meus colegas, pelo carinho, pela força, por todos os momentos com a gente. E vocês sabem que eu estou num momento muito difícil, que infelizmente eu perdi um ente querido, que foi a filha. Então foi bem difícil, está sendo bem difícil para eu estar aqui. Vou tentar fazer o meu melhor para que a live seja muito tranquila, uma energia legal, porque a nossa professora, a nossa convidada, sabe demais, é uma querida, uma grande amiga, professora Ana Carolina Rodarte. Passo a bola para você, seja muito bem-vinda e espero que todos curtam. E fala um pouquinho de ti aí. Oi, boa noite para todo mundo. Então, como vocês sabem, eu sou Ana Carolina Rodarte. Eu agradeço bastante o convite de estar participando dessa live para poder falar um pouquinho da minha paixão, que é a oftalmologia, né? E que de uns tempos para cá vem se tornando cada vez mais a parte de selvagens, uma das minhas grandes paixões e que eu venho me dedicando bastante, né? Para quem não sabe, então, eu já tenho aí um tempo aí que eu trabalho com oftalmologia de selvagens, né? Eu comecei a trabalhar com essa área no finalzinho, no meu doutorado, na verdade, onde um dos meus capítulos da minha tese foi com relação a isso, né? A gente estudou corujas, eu ajudei na parte de carcarás e de coelhos, e quando eu voltei para Brasília, eu falei, eu quero trabalhar com isso, e eu fui me dedicando cada vez mais a essa área aqui em Brasília, né? E a parte de oftalmologia de selvagens, ela é uma área que a gente tem muito que aprender, né? Cada dia que passa, cada animal que eu atendo, cada experiência que eu vou tendo é uma oportunidade de você estar aprendendo mais e mais, né? E aí hoje em Brasília eu tenho o meu serviço de oftalmologia, que é do meu Instagram, né? A CR Oftalmologia Veterinária. E hoje eu tenho a felicidade de trabalhar em duas clínicas, prestar serviço de oftalmologia, que é a Clínica Exotic Life e a Mundo Silvestre, né? E já tem alguns anos que eu presto esse serviço para eles, né? E faz o quê? Acho que 1 ano, 2 anos que eu comecei a dar aula na pós-graduação em São Paulo, da Anclivepa, e um dos módulos que eu tive o prazer de começar a dar é a parte de selvagens, né? E o ano passado a gente lançou o nosso curso de oftalmologia de selvagens, que é o primeiro do Brasil mesmo, assim. Foi um desafio muito grande, algo que eu estava já com vontade de fazer já tinha um tempo. E aí o professor Alexandre abriu esse espaço e eu agradeço imensamente, né? E uma das outras grandes paixões que eu tenho é a parte do zoológico, e é um prazer imenso estar lá, porque cada animal que eu vou, que eu atendo, é um animal diferente, é um desafio. Às vezes eu vou atender um animal, eu não sei, eu paro, eu vou estudar, e aí você descobre que tem pouca coisa, e é assim mesmo. É sempre um grande desafio mesmo. E ano passado a gente também teve a felicidade de ajudar também o Zoo de Goiânia, né? A gente aqui em Brasília, a gente tem um grupo meio inusitado, a gente até brinca que é a Liga da Justiça, que são pessoas bem idealizadoras, assim, que são pessoas que amam tanto isso, o que faz, e a gente separa um tempinho para poder ajudar esses animais que precisam muito de ajuda, né? Que são esses animais de zoo ou de algum criatório. Então a gente às vezes sai, viaja só para poder atender esses animais. Então para mim é uma satisfação muito grande, né? Professora, queria te interromper para agradecer também, mandar um beijo ao pessoal da Exotic Life, sempre ajuda a gente. Um beijo grande.
E, bom, posso já fazer a primeira pergunta? Pode. Eu queria saber se o sistema ocular das espécies é tudo igual, é diferente. Quando eu penso num réptil, quando eu penso numa ave, quando eu penso numa serpente e de repente eu estou pensando num crocodiliano. Dá para você dar uma ajudazinha para a gente aí? Então, é tudo diferente. É tudo um desafio. Eu me Imaginei. lembro que eu me lembro que quando eu estava no meu mestrado, o primeiro animal selvagem que eu vi foi uma tartaruga marinha. E eu não sabia nada, e aí você travou e você entra num bug e fala, meu Deus, e agora? Então é sentar mesmo na cadeira e estudar, 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 né? E aí depois, meu mestrado foi em Porto Alegre, lá em Curitiba, que foi meu doutorado, eu tive a oportunidade de poder conhecer um pouco mais. Então, na verdade, é tudo diferente. Então, não dá para partir do princípio que o cão é igual ao gato, que é igual ao réptil, que é igual à ave, né? Então, eles têm tantas peculiaridades anatômicas que se você não entender a anatomia, não dá. Então, até nos meus cursos, nas minhas aulas, eu sempre começo do início. Eu começo pela anatomia, porque você precisa entender como funciona o olho para entender como a doença ela pode acontecer, né? E isso é uma das coisas que eu falo até para cães e gatos, que o olho, ele é a pontinha do iceberg. É só a pontinha. Na hora que você vai olhar lá para baixo, você vê que o buraco é muito mais embaixo. Então, se você não sabe uma peculiaridade anatômica de uma espécie, você pode prescrever medicações que você pode ou não ter feito nenhum, ou você pode até matar aquele animal, né? Então, por exemplo, é, tem animais que a íris, por exemplo, ele tem uma musculatura que é estriada. A nossa é uma múscula lisa. Então, assim, eu consigo fazer uma dilatação com medicação, com colírio, né? E a gente utiliza isso para tratar algumas doenças, úlceras, por exemplo. Se eu pegar e utilizar esse tipo de medicação num animal que tem a musculatura estriada, eu não vou ter efeito nenhum, eu não vou conseguir dilatação dessa pupila. Então, eu não vou conseguir olhar uma retina, não vou conseguir avaliar, né? Então, acontece, por exemplo, em aves, acontece em répteis, né? Então, assim, tem algumas outras peculiaridades que a gente olha e fala, esse animal, ele é noturno, esse animal, ele é diurno. Claro que tem exceções, né? Eu sempre digo, eu não trabalho com matemática. 2 para 2, para mim, não são 4. Eu trabalho com biologia, e biologia pode ter exceções, pode fugir à regra. Então, por exemplo, eu avalio uma serpente, por exemplo, e ela tem uma pupila circular, né? Ali eu já vou ter ideia de que aquele animal ele tem hábitos diurnos, né? E uma pupila, por exemplo, elíptica, ela já é um animal que tem hábitos noturnos. Isso tudo isso acontece para diminuir ali a profundidade, para diminuir, ajustar o foco. Então, auxilia aí na questão da alimentação, da predação. Então, esses são pequenos detalhes que a gente precisa saber, né? Por exemplo, se eu vou tratar uma ave, aí eu penso que eu tenho que, vamos supor, fazer uma enucleação, ou seja, tirar o olho dessa ave. E aí eu vou para atender essa ave e vou pensando que eu vou fazer enucleação igual um cachorro. E aí você começa a fazer a cirurgia e de repente você vê que aquele olho é do tamanho da cabeça, chega a mais de 50% do tamanho daquela cabeça, né? Então, assim, esses são detalhes. Então, eu acho que a anatomia, ela é só o início. Então, é super importante mesmo você ter uma anatomia muito bem fundamentada. Hoje, graças a Deus, a gente tem muitas pesquisas, né? Tem vários centros de pesquisas no mundo e saem trabalhos científicos sempre e que nos permitem poder estudar. Mas como nossa fauna é muito grande, sempre tem coisa para fazer e sempre tem o que está aprendendo, né? É isso aí. Eu me lembro lá atrás, quando eu comecei, que nós somos desbravadores, né, da veterinária,
era um Deus nos acuda. Às vezes a gente entrava, ia descobrindo as coisas, e hoje é muito confortável para o clínico poder ter um especializado, um profissional especializado em radiologia, em cardiologia, em nefro, um oftalmo, um cirurgião ortopedista. Tudo é muito mais fácil. Antigamente era mais difícil. Deixa eu chamar aqui a Fernanda do King Play, que tem uma dica para vocês. Só um minutinho. Fernanda. Olá, salve, salve, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Já deixo aqui os nossos agradecimentos pela sua companhia e audiência. Lembrando que o Cursos VET BR está ao vivo pelo Facebook, YouTube e Instagram. Então, se você está nos acompanhando pelo Instagram, não deixe de curtir as nossas redes no Facebook e YouTube. Assim você sempre vai estar por dentro das novidades, e tem muita coisa nova acontecendo e muita novidade para você. Então, se inscreva no canal no YouTube Cursos VET BR, também no Facebook, assim você sempre recebe as novidades e fica por dentro de tudo que está por vir. Bom, nós estamos aqui em São Paulo, nos estúdios da King Play. O doutor Alexandre Pessoa está aqui conosco. Temos aqui a doutora Ana Carolina Rodarte, né, oftalmologista veterinária. Ela está lá em Brasília. Gentilmente, na maior boa vontade, transformou o consultório dela num estúdio para estar conosco essa noite, tirando um pouquinho das nossas dúvidas. O doutor Alexandre vai fazer algumas perguntas para ela, mas eu convido você também a enviar as suas dúvidas. Vai ser um prazer repassá-las para a doutora, para que ela possa nos responder. Bom, como eu disse, a doutora não está num estúdio profissional, então qualquer situação aí de interrupção, de transmissão, o Alexandre continua aqui de São Paulo até que a gente retome a conexão, porque não é uma conexão profissional. Então a gente conta com a compreensão de todos vocês. Mais uma vez, meu muito obrigado pela sua participação e envie suas perguntas. Doutor Alexandre, é com você. Obrigado, Fernanda. Professora, já vou mandar direto. Quais são as principais doenças e enfermidades que você mais atende na sua rotina? Essa pergunta é complicada. Depende do tipo de animal que eu estou atendendo, né? Então, por exemplo, se eu estou atendendo aves, é muito comum a gente ter conjuntivites, sinusite, blefarite. É muito comum na rotina. E como eu disse lá antes, né, da nossa conversa, que eu falei da pontinha do iceberg, então tudo sistêmico está interligado. Então as causas são diversas. Então você pode ter aí causas bacterianas, fúngicas, clamídia, micoplasma, né, causas, por exemplo, uma sinusite pode estar repercutindo no sistema ocular, né, traumas. Eu pego muito, como eu presto serviço na UNB, também para o CETAS, para o IBAMA, que é o serviço lá de selvagens, né? Então, a gente pega muito trauma em aves, coelhos, por exemplo. Muita gente pergunta, pode ter problema de outros sistemas que acometem, exemplo, a boca pode levar alterações ali no olho? Pode. Às vezes chega um coelhinho só com uma secreção ocular, e aí quando a gente vai ver o buraco é muito mais embaixo, ele está precisando de um tratamento odontológico, né? Répteis, desnutrição, alteração de manejo. Então, é muito importante um oftalmologista saber um pouco disso, né? Agora, como eu sempre digo, eu não sou a maior sabedora de tudo, como eu acho que ninguém é. A gente está sempre aprendendo. Então, se eu pegar e falar que eu trabalho sozinha, isso é mentira. Eu trabalho com uma equipe que sempre está me ajudando, que são os médicos veterinários de selvagens, que inclusive eu respeito muito, porque, cara, para vocês saberem tudo que vocês sabem de diferentes espécies, diferentes sistemas, vocês são muito bons, né? Vocês têm que saber muita coisa. Eu me dedico a saber muito do olho, né, de diferentes espécies, né?
E eu acho que é assim que a gente vai se complementando. Eu parto do princípio que essa é a minha obrigação, isso é o que eu desejo muito fazer, né, que é saber e aprender mais sobre diferentes espécies, mas eu não tenho como saber toda a alteração sistêmica que pode acontecer num determinado animal. Então, para isso, eu sempre trabalho com o auxílio de um clínico geral, né? Então, isso é uma das coisas que no curso, inclusive, eu deixo muito claro. Eu fico muito feliz quando tem um veterinário clínico de selvagens participando, porque com certeza ele vai enriquecer muitas nossas discussões. E eu sempre estou aprendendo, né? Então, assim, é difícil dizer quais são as principais doenças, porque depende muito da espécie que você está lidando, né? Então, vou estreitar um pouco mais, então. Achou que ia escapar dessa, né? No caso de coelhos, que a minha rotina é altíssima e realmente acaba sendo multidisciplinar. Precisa de um radiologista, de um anestesista, precisa de um bom clínico, de um cirurgião, então o negócio não é fácil. Mas no caso de coelho, a gente vê aquele epíforo, aquele olhinho, dá umas dicas aí o que a gente tem que pesquisar, quais exames a gente pode pedir, uma principal suspeita, e logo em seguida eu já vou perguntar sobre répteis, que eu adoro. Então, de coelhos, uma das coisas que eu mais pego realmente é isso mesmo, secreção, conjuntivite, às vezes um olho um pouquinho deslocado, que a gente chama de exoftalmia, né? E eu sempre olho muito a simetria, eu perco ali pelo menos uns 30, um minuto olhando para o rostinho do coelho, né, na mesma altura, observando como que está o olho, né? E eu peço raio-x mesmo, eu peço raio-x de crânio. Uma das coisas que eu faço é acompanhar meu paciente e fazer um exame que é bem específico, que chama dacrocistorrinografia, que é um contraste do ducto nasolacrimal, na qual eu consigo avaliar a patência. E aí que eu pego muita doença odontológica. E aí que eu mando para o meu querido parceiro, que é o clínico geral, que mexe com odontologia de coelhos. Então, isso é uma coisa que acontece bastante. Então, às vezes eu pego, assim, alguns clínicos gerais que vê aquela secreçãozinha e é muito discreta. E ele, por não ter isso na cabeça, essa ligação de olho com a parte sistêmica, acaba não pensando nessa área que é a alteração odontológica. Ou pode também ser só uma dacrocistite, que não tem nada a ver com dente, mas enfim. Por isso que eu faço esse tipo de exame. Esse tipo de exame, aqui em Brasília, por exemplo, eu acho que eu sou uma das únicas que pedem, tanto em cães e gatos, assim, eu estou dizendo isso porque eu discuto bastante com centros de diagnóstico que eu trabalho, e eles falam, você é basicamente a única que pede. E isso me ajuda muito no meu diagnóstico. Muito bom. Isso daí, graças a Deus, aqui em São Paulo também a gente acaba pedindo. Fico muito feliz de saber que eu estou no caminho certo. E o teu curso, que eu acabei assistindo, claro, né? Enriquece demais, ajuda muito, mesmo os mais experientes, porque a gente sabe um pouquinho de um monte de coisa e, como você mesma disse, é uma especialista, né? Se especializou naquilo, fica muito mais fácil. E já emendando sobre répteis, que eu recebi algumas perguntinhas, né? Como que um processo nutricional, metabólico, pode afetar um olho de um réptil? Explica um pouquinho melhor isso pra gente, por favor. Olha, uma hipovitaminose, por exemplo, ele pode alterar ali a questão de células da conjuntiva. Então, a gente tem um processo que a gente chama de metaplasia escamosa. Então, esse tecido ele vai se depositando cada vez mais. E aí, por exemplo, num quelônio, ele vai se depositando e dá uma conjuntivite um pouco mais exacerbada. E daí a gente vê aquele olho inchado, acaba aumentando um pouco mais a secreção, o olho fica opaco, né? No caso de serpentes, por exemplo, você tem uma deficiência nutricional ou uma alteração de manejo na qual aquele animal ele não está com a temperatura adequada, ele não está com agora me fugiu o nome. A quantidade de tempo na água que ele fica submerso,
para ajudar ali na ecdise, aí acaba causando uma desequidise. Ou seja, o tecido corneano ali, o tecido do escudo corneano que deveria ser trocado, ele fica alterado, essas camadas vão se depositando uma em cima da outra, e aí acaba que a gente tem uma retenção de escudo, né? Aí a gente tem que dar, como tratamento, você tem que cuidar muito da alimentação, cuidar muito da temperatura, da umidade desse animal. A gente às vezes tem que até ajudar um pouco na remoção desse escudo corneano, mas sempre com muito cuidado, porque se você erra a mão, você pode perfurar esse escudo corneano de uma forma você ter uma lesão importante, acabar que o animal perca o olho. Então não dá para a gente pegar e fazer uma remoção de escudo, por exemplo, de qualquer jeito. Tem que ter uma certeza muito grande. Isso é uma das coisas que, inclusive, dentro da oftalmologia a gente tem, né? Que é a questão dos exames, né? Isso é uma das coisas que muita gente me pergunta, como é que eu faço exames oftálmicos nos animais selvagens? Como que eu sei os valores padrões, né? Então, eu utilizo muito a minha base, que é de cães e gatos, mas, como eu disse anteriormente, tem muitas pesquisas que já foram feitas, que já têm padrões determinados para determinadas espécies. Então, eu sempre estou utilizando deles, né? Só que tem espécies, por exemplo, que você precisa fazer adaptação. Então, por exemplo, um dos testes que nós fazemos é o teste de Schimmer, que é o teste da lágrima de Schimmer. Ele é uma fita que a gente coloca no saco lacrimal e deixa lá durante 1 minuto. Bem, tem espécies que não cabe. Então, hoje em dia, por exemplo, um sagui, como que eu vou fazer? Aí, hoje em dia, já tem uma pesquisa, que inclusive foi o grupo lá de Curitiba, do professor Fabiano, junto com o professor Rogério, que fizeram. Então, eles fizeram em saguis, fizeram em calopsita, em tigre d'água, que é com uma ponta de papel. Isso tudo eu mostro no curso, né? Eu mostro como que a gente faz, como que é a aplicação, né? E tem essas adaptações. E aí, uma das grandes dificuldades, assim, desafios que eu tenho é com fundo de olho, porque na hora que eu vou olhar um fundo de olho de um bichinho muito pequeno, eu fico nervosa, chega o coração dói, porque às vezes eu não consigo, mas eu tento. Eu sou brasileira, eu não desisto. Mas, enfim. E assim vai. Então, os exames, eles são muito parecidos. Então, a gente faz tonometria igual. A gente faz a biomicroscopia de lâmpada de fenda, faz a avaliação de lágrima. Nós fazemos a avaliação de superfície de olho com corantes vitais, como a fluorescina, né? A gente faz o teste para ver a patência do ducto. Só que aí você tem que saber, eu vou fazer numa espécie que não tem o ducto, e aí? Como é que faz? Existem espécies que não tem ducto naso lacrimal, então tudo isso a gente vai mostrar lá no curso, né? E a gente vai fazendo. Então, inclusive, é uma das coisas que lá no curso a gente conseguiu fazer, transmitir o exame que eu estou fazendo pela TV, então vocês conseguem ver exatamente o que eu estou vendo com o biomicroscópio, por exemplo, que é um exame que é um microscópio que a gente consegue aumentar de 10 a 16 vezes ali, só que se você não tem esse sistema, você vai olhar o exame, você não vai estar sabendo o que eu estou vendo. Então a gente conseguiu ali uma forma de poder passar, de projetar o que exatamente eu estou avaliando, tudo, né? O que torna bem interessante. E o que você estava falando sobre os répteis, né? Já falei que é uma das minhas paixões. A umidade, primeiro a qualidade de hidratação desse paciente, não só a parte nutricional. E a umidade também. Às vezes dá uma raiva, ainda não aparece a palavra. Mas a hidratação é super importante. E a umidade também. Então, entender, reconhecer o paciente, entender dos aspectos biológicos, foi o que a gente abordou na outra live sobre répteis com o Dutra e o Raci, que foi muito legal. E vou fazer uma pergunta que essa daí, quer dizer, antes de fazer uma pergunta. E também para fazer esses exames, essa equipe que te ajuda
também os profissionais eles podem fazer treinando, se capacitando. Um exemplo, eu faço uma contenção, consigo estimular o vago num coelho e ele fica paradinho, tranquilo, me respeita, aceita aquele exame, diferentemente de uma pessoa que não tem essa capacitação e fica brigando, né, professora? Fica lutando com o animal e pode causar uma outra lesão, uma lesão em coluna, uma fratura de tíbia, que a gente já viu. Agora, uma coisa que eu não entendo nada é sobre peixe. Me fala, você já atendeu algum peixe, fez cirurgia? Porque peixe para mim é um mistério, viu? Já, a minha história com peixe é até interessante, porque o meu noivo, ele trabalha, ele tem, uma das paixões dele é o aquarismo, e aí eu comecei a me interessar muito pelos peixes por conta disso. Só que é uma área super difícil, porque você tem pH, você tem amônia, você tem quantidade de oxigênio, muita coisa, enfim. Aí eu comecei a me interessar e uma vez eu fui dar uma aula aqui em Brasília, né, disso, e uma aluna, a Carolina, pegou e me falou que tinha um peixe, um acará, desse tamanho, que tava com o olho branco. Eu falei, o quê? Eu quero ver. Aí eu falei, eu vou lá na sua casa ver esse peixe. E aí eu fui. E avaliei, realmente tinha uma catarata e tal. Eu falei, quero fazer. Tinha dois que tinham, eram 2 acarás albinos, de 30 gramas. Aí eu peguei e fui, e aí avaliei, realmente era uma catarata, e aí comecei a estudar, e realmente já tem cirurgias de catarata em peixe, tudo tal. E eu tenho um amigo meu que ele é muito bom nessa medicina, e eu fui atrás dele e fui perguntar, pelo amor de Deus, me ajuda, porque como que eu vou fazer o tratamento? Como que eu vou fazer, né, o pós-operatório e tal? A minha parte eu sei, mas e o resto? Aí ele falou, Rodarte, se você quiser, eu vou a Brasília e aí eu te ajudo. Aí eu anestesio para você. Eu falei, ótimo, então vem. Aí eu falei com o meu anestesista, o Jairo, que ele é um parceiraço que eu tenho aqui em Brasília, e ele e a Laís anestesiam para mim direto. E aí o Jairo falou, não, pode trazer que eu vou aprender com ele também. E é esse grupo que eu falei, que é a Liga da Justiça. E aí nós viemos, e aí o Renato, ele pegou, a gente fez uma anestesia fora d'água, fez colocou anestésico dentro da água, colocou uma bomba, esse sistema passava a água pelo peixe, né, e mantinha o olho relativamente seco para poder operar, e a gente operou, só que o olho era muito pequeno, então eu tive que realmente adaptar toda a técnica, e aí a gente conseguiu fazer tal, e para no pós-operatório você precisa de um aquário hospital, você precisa colocar as medicações na água, tudo. Nós conseguimos fazer a técnica, ele passou bem pela cirurgia. Na verdade, durante a cirurgia ele até teve uma parada, mas aí a gente conseguiu reanimar ele e depois continuou a cirurgia tranquilo. E foi um grande desafio, assim, esse foi uma das minhas experiências, né? E para a gente já é uma vitória, porque quem que já fez, né? Claro. Hoje eu sei de situações dentro da cirurgia que eu não cometeria de novo, né? E é assim. Curva de... Estudando. A curva de aprendizado não é fácil, não. Às vezes são muitos anos e muitos cursos, né? Professora, a Fernanda tem mais um recadinho pra gente aí, só um minutinho. Olá, salve, salve, estamos de volta. Novamente agradeço a participação de todos. O Instagram tá bombando, Facebook, YouTube, lembrando que estamos ao vivo, Facebook, YouTube, Instagram. Professor Alexandre Pessoa aqui em São Paulo e a doutora lá em Brasília. Então tem toda uma engenharia técnica para fazer você que está em casa acompanhar e ter essa aula aqui que a doutora está passando para a gente. Tema da nossa live, oftalmologia em animais selvagens e pets não convencionais. Bom, eu nunca imaginei que fosse possível operar o olhinho de um peixe. Estou aqui encantada e imaginando o tamanho, né, das ferramentas para cuidar do olhinho do peixe. Deve ser uma coisa muito interessante.
Bom, lembrando vocês que estão nos acompanhando que esta live fica no Instagram por 24 horas, mas não se preocupe, se você quiser rever esse vídeo depois desse tempo, corre lá nos canais do Cursos VET-BR, Facebook, YouTube, que esse vídeo vai estar lá esperando por você. E tem mais, se você perdeu o vídeo da semana passada, que foi muito legal, a live com o Dr. Gustavo Dutra, Fabrício Raci e o Dr. Alexandre Pessoa, corre lá, Facebook, YouTube. A live tá lá para você assistir e aprender com essas 3 feras. Mas hoje vamos dar continuidade a essa aula que a doutora está passando para a gente, está sendo muito esclarecedor e curiosa aqui pelas próximas perguntas do doutor Alexandre. Vamos lá. Obrigado, Fernanda. Rodarte, deixa eu te fazer uma pergunta. Nas minhas aulas, eu recebo alunos com todos os conhecimentos, os níveis de conhecimento. Tem gente que não sabe nada, está começando, atende pequenos animais e quer iniciar um atendimento em silvestres, selvagens, pets não convencionais, cada um fala de um jeito. Tem alunos que já são pós-graduados, com mestrado, doutorado. As experiências são diferentes. Então, nos meus cursos, eu digo, gente, vamos tentar fazer o melhor para que todo mundo aprenda. Sempre existe alguma técnica, algum manejo diferente do seu, que você está fazendo. Então, sempre a gente aprende alguma coisa. E também eu digo que um conhecimento que você aprenda num curso que mude a sua rotina, já valeu o seu tempo investido, o seu dinheiro investido. No caso da oftalmologia, esse profissional ou esse estudante que quer se profissionalizar, que quer fazer silvestres, é muito difícil fazer oftalmo, ele vai ter muitas outras dificuldades, o desafio é muito maior, ou é igual uma outra área, como um nefro, ou uma pessoa que vai fazer endoscopia, ou uma pessoa que vai, enfim, cardiologia. Dá para ele ir aprendendo, fazendo? Dá umas dicas aí, o pessoal está perguntando bastante. Então, na verdade, assim, eu acho que um dos grandes desafios da oftalmologia é que ela é uma área que ela requer muito equipamento. Eu acho que, bem como na medicina, a gente precisa de muito equipamento. Para a gente conseguir enxergar o que está acontecendo, a gente precisa analisar minuciosidades. Então, a um olho nu, a gente não consegue, né? Então, é preciso muita dedicação, é preciso muito investimento. E, assim, uma das coisas que eu sempre falo é que, e o que eu já falei agora, não dá para a gente fazer sozinho. Porque, assim, dependendo de como você pega, de como você trata, se você não tiver certeza com isso, é uma linha muito tênue entre você acabar perdendo um olho ou você acabar salvando um olho. Então, você tem que saber fazer os exames, você tem que ter recurso para isso, né? Então, hoje, o que acontece comigo o pessoal até dá uma olhada, me passa, eu trabalho muito com foto, na verdade, o pessoal me passa muita imagem, muita foto, eu até dou uma olhada e falo, não, espera um pouco que eu estou indo, e para poder fazer o atendimento. E até tem outras pessoas do Brasil que acabam fazendo isso comigo e eu tento ajudar de uma forma meio remota. Claro que não é a mesma coisa, mas isso eu faço com um profissional, deixando muito claro, gente, não é com tutores. Mas, e aí dou algumas dicas. Mas eu acho que, assim, dá, mas eu tenho essas ressalvas, porque você tem que ficar muito atento à minuciosidade e não dá para fazer oftalmologia sem equipamento. Então, eu acredito que para você fazer, se você é um veterinário de selvagens, o interessante é você fazer uma pós de oftalmo. Você vai ser muito completo, né? Você sendo um veterinário de selvagens, fazendo a pós de oftalmo. Agora, você sendo um veterinário de selvagens, você pode ajudar o oftalmo. Então, você sabendo um pouquinho da oftalmologia, você pode saber encaminhar pacientes que antes você não encaminharia, você vai encaminhar esses pacientes porque você vai aprender a ver coisas que antes você não via. Isso é um ponto muito positivo,
né? E uma outra coisa, assim, eu como oftalmologista, como eu falei, eu não tenho interesse em pegar o paciente para mim, eu tenho interesse de somar para aquele paciente. Então, se eu fui atender na Exótica, se eu fui atender na Mundo Silvestre, eu não vou pegar e vou tratar a parte sistêmica, eu vou comunicar àquele meu colega de que aquilo está acontecendo e a gente vai trabalhar em conjunto. Então, ambos vamos sair ganhando, mas o ganhador principal vai ser o paciente e o tutor, né? Que a gente vai conseguir somar muito mais informação, né? Então, assim, dá para fazer? Dá. Dá para fazer como um oftalmologista? Não. Você quer fazer uma pós-graduação, você é médico de selvagens, quer fazer uma pós-graduação e se dedicar muito à oftalmologia? Dá para fazer, e você vai ser muito bom, né? Mas é mais ou menos isso, né? Então, isso é uma das coisas que até me perguntam com relação ao curso. Ah, doutor, o seu curso, ele é só para oftalmo? Não, não é só para oftalmo. Ele é para oftalmo e para clínico, porque, como eu disse, eu começo do início, eu começo com anatomia, e depois eu trago para ele muito da minha experiência, dos casos que eu vou vendo, né? Quanto mais eu vou atendendo, mais novidade eu vou colocando no curso. Com certeza, o curso desse ano ele vai estar mais rico do que o passado. Por quê? Porque a minha experiência aumentou mesmo, né? A minha captação de imagem, casos diferentes que eu fui pegando, e é assim mesmo, né? E aí me perguntam, é só para pessoas de selvagens? Não. Não, porque eu foco bastante na oftalmologia. Então, eu vou desde o simples até o mais avançado, né? Então, eu acho que eu tento assim, fazer uma linguagem mais fácil para poder abranger os dois. É assim que a gente faz. E é muito bacana escutar uma profissional que a gente confia, que a gente reconhece, com essa humildade, porque também nos cursos as pessoas falam que você sabe isso, sabe aquilo. A gente sabe um cisco, na verdade é muito pouco. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Claro que nós também estamos melhorando, tendo mais casuística, indo para fora do país, acompanhando os colegas que têm uma experiência diferente ou mais rica que a nossa. Isso é muito importante. Agora a gente vai fazer um curso acredito que uns 2, 3 meses, um curso de videoendoscopia em animais silvestres. Então, quantos profissionais estão fazendo isso? O investimento também é alto, só que o seu ganho também é diferente. Então, você pode seguir fazendo consulta, que é uma coisa super bacana, super gostosa, ou, de repente, você pode enveredar para uma especialidade, para um outro tipo de medicina, que pode ter uma rentabilidade diferente, atender menos e ganhar mais, enfim, isso daí é muito discutido. E outra coisa importante, falando sobre ética, né, que hoje a gente teve uma discussão num grupo, nós temos vários grupos de WhatsApp, e a gente discute muito sobre ética, indicar, não indicar. Acho que já passou essa época de você ficar pegando o cliente, roubando o cliente, falando mal de um, falando mal de outro, e a gente que presta um serviço, como eu também presto, você vai numa clínica falar mal do outro, aí vai na outra falar mal do um, isso vira um imbróglio que você é o único prejudicado e os animais, os nossos pacientes sofrem, porque em algum momento, de repente, você não vai ter mais ninguém que te chame, e a gente sabe, estudos comprovam que aquele profissional que fala do colega, fala mal do colega, ganha menos. Fica a dica aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. No caso, voltando um pouquinho do tratamento em si, eu fico pensando na dificuldade. Um réptil, eu tenho um colírio X, eu vou fazer a medicação uma vez ao dia, dependendo do réptil, é super tranquilo. Um passarinho, um curió, um bicudo, um animal de exposição, de competição, que canta, se fica aquela história, nossa, eu vou ter que pegar um animal, ele vai parar de cantar. Como lidar com isso? E se existe algum truquezinho que você faz para que os intervalos sejam diferentes ou não? Intervalo é intervalo e vai ter que fazer de algum jeito. Então, isso é um grande desafio. Um grande desafio na minha área, na verdade, né? Então, assim, como a gente sabe, colírios a gente usa muitas vezes. A gente usa aí de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas, de 4 em 4 horas, de 2 em 2 horas. Isso depende do problema que o animal está fazendo.
Só que quando você vai trabalhar com selvagens, você tem que pensar que ele não é um cão, nem um gato, e muito menos um gato. Então, assim, se você vai com essa cabeça, isso é mais para os oftalmos, na verdade, se você vai com essa cabeça, o animal, ele pode só morrer na sua mão, é só isso, né? Então, isso é muito sério. Então, não dá pra gente ir pensando com essa cabeça. Então eu vou passar, tá com uma úlcera horrenda, vou passar de 2 em 2 horas. A chance dele morrer por estresse é muito grande. Eu já tive animais que eu tive que fazer meu exame oftálmico muito rápido, em 5 minutos, né? E quem trabalha comigo sabe que quando eu tô com selvagens eu sou super focada, eu não desenvolvo muito assunto, justamente por causa disso. Se eu vou atender um avestruz, por exemplo, um avestruz que pode ter uma miopatia de captura, então eu tenho um tempo mínimo para fazer. Semana passada, retrasada, a gente atendeu uma arpia. Eu não posso ficar muito tempo com ela, sabe? Então eu tenho que ser muito focada. A minha equipe, ela tem que, eu já deixo com a minha equipe tudo. Eu vou fazer isso, você vai anotar isso. Se eu precisar de medicação, ela está aqui e a gente vai decidir o que vai fazer lá na hora. Então, a minha cabeça ela tem que funcionar muito rápido, né? Então, uma das estratégias que eu uso é através das injeções subconjuntivais. Então, eu já tenho ali mais ou menos o histórico, então eu já levo a medicação já fica na mão, as seringas já ficam na mão, e se precisar fazer, eu faço ela é subconjuntival ali. Eu já tive vários animais que eu tive que fazer isso. A arpia é uma delas, eu já tive que fazer no jacaré do Pantanal também. E esse foi interessante, porque eu fui fazer, eu fui atender, os meninos falaram assim, não tem como, a gente teria que anestesiar para você olhar. Eu falei, olha, não vai dar por conta do meu tempo, demora muito, réptil e tal. E aí eu falei, não, vamos olhar. Aí ele, você tem que tomar muito cuidado, porque se ele mexer a cabeça assim ou na lateral, ele pode te lesionar gravemente, né? Então a gente fez uma contenção, estava toda uma equipe envolvida para que mantivesse a minha segurança, e a gente conseguiu, inclusive, fazer a injeção subconjuntival nesse paciente, né? Porque não tem como eu ficar pegando um jacaré 2, 3 vezes por dia para poder fazer medicação. E uma outra coisa é, por exemplo, ave. Tem ave que você consegue. Um papagaio, por exemplo, você consegue pegar mais de 2 vezes por dia. Agora, vai pegar uma coruja, vai pegar um rapinante. Ele até segura uma semana. Depois disso, ele vem a óbito. Então, não dá para pensar dessa forma. Então, uma das coisas que eu utilizo bastante é as injeções subconjuntivais e adaptações mesmo, né? Então, animais mais perigosos, onças, por exemplo, que a gente atendeu, animais que não conseguem fazer contenção por alimento, né? Agora, eu tenho pacientes que são super educados. O rinoceronte que eu atendo no zoológico, por exemplo, você faz com alimentação. Eu vou lá, a gente dá alimentação, fala olho, o Thor vem, me mostra o olho e permite que eu faça avaliação nele, né? Então, cada animal é um animal, não tem regra, mas você tem que saber o que pode acontecer para você saber dar seus pulos caso precise, né? Então, eu acho que a lição aí eles não são cães, então você tem que entender isso. E por isso que é muito importante o médico veterinário que quer enveredar por essa área, ele tem que fazer alguns cursos que o capacitem a fazer uma contenção física, uma anamnese. Eu acho que isso é super importante, porque no meu exame clínico de aves, dependendo da ave, 1 minuto é meu exame. Eu já solto o animal. Não dá para ficar brincando. Agora, se a pessoa chega com um garnizezinho no colo, fazendo um carinho, isso daí você pode ficar o dia inteiro fazendo a consulta nele, né? Uma outra coisa interessante que aconteceu até conosco hoje, nós estamos num grupo de discussão e tinha uma calopsita com um edemazinho, um aumento palpebral ali, o que era, o que não era, fizeram os exames. Então, isso é muito importante, professora, saber o que pedir, o que solicitar. Isso vai ter no seu curso? Primeiro, você vai ter prática, e segundo, você vai direcionar o profissional a falar, bom, olha, eu estou pensando em micoplasma, clamídia, mas não sei do que.
você vai orientar quais exames eu posso solicitar? Dá uma dica para gente. Sim, o nosso curso ele tem bastante prática, né? Então lá não tem como não ter teoria, mas ele tem muita prática para poder ensinar como que a gente faz os exames. Um oftalmologista como faz e um clínico geral como ele pode fazer, até para ter as primeiras noções, inclusive para saber encaminhar para o oftalmo, como eu disse, né? Então a gente pratica aí desde os exames clínicos, a coleta de exames, então cultura antibiograma, eu ensino como fazer uma citologia, como que eu faço, que mais? A gente pratica algumas técnicas cirúrgicas, as principais, né, as mais comuns mesmo, as mais simples que a gente pode utilizar, né, e assim, e aí na aula teórica eu mostro, por exemplo, eu vou falar de blefarites, né, e aí eu mostro, blefarites, as principais causas são tais e tais e tais, as formas de diagnóstico são tais, as formas de tratamento tais, né, e o que eu acho que enriquece muito é quando tem os clínicos de selvagens, que aí a gente consegue aumentar mais a discussão. Então isso eu acho que enriquece ainda, porque às vezes eles vêm com informação que inclusive eu não tenho, e aí a gente já vai discutindo e vai aprendendo. Né, então a gente vai sim direcionando, né, de onde que eu coleto aquela amostra, como que eu posso direcionar. Teve uma vez que eu atendi foi um papagaio, e a gente vinha com umas úlceras crônicas, umas ceratites crônicas tal, e já tinha passado por um outro colega, e aí fizeram um tratamento, eu já tinha feito cultura e antibiograma, já tinha pesquisado clamídia, micoplasma, tudo, tal. E aí, quando eu peguei e everti a pálpebra dele, eu vi que ele tinha uma reação inflamatória tão exacerbada, que se eu não tivesse a lâmpada de fenda, eu não teria visto. Então, sem esse instrumento, você não tinha fechado o diagnóstico. Caramba. Então, isso tudo a gente faz, né, e aí a gente fez biópsia, viu que era mais inflamatório, enfim. Então, isso aí a gente vai mostrando. Então, uma das coisas que eu tento buscar bastante, é trazer bastante imagem, muita foto, muito vídeo, porque as fotos, eles dizem muito mais que teoria em si, né, ajudam bastante. Professora, estou até chateado aqui, que é sempre uma simpatia, uma querida. A gente está sem tempo, estamos acabando, lamentavelmente. Eu queria só dizer uma coisinha antes, que os procedimentos que a gente ensina, ou muitos deles que são simples, na verdade, tem sempre aquele pulo do gato que a pessoa acha que sabe e não sabe. Então, mesmo os mais simples, eu acho que é onde está o nosso grande problema. O básico a gente não sabe fazer muito bem feito, né? Professora, meu muito obrigado, de coração mesmo, obrigado por ter aceitado esse convite. Quiser dar um tchau pro pessoal e depois eu deixo a Fernanda falar alguma coisa pra gente. Então já deixo aqui o meu muito obrigado a todos que estiveram conosco, quem vai ver a live, e um beijo grande. Sucesso para todos. Professora. Eu agradeço o convite, é sempre uma satisfação, né, principalmente falar de algo que eu amo tanto, e obrigada aí pela confiança, pela oportunidade, e quem tiver interesse entra no meu Instagram, lá a gente posta bastante coisa de cães e gatos e selvagens também. Uma das coisas que eu venho trabalhando é colocar bastante curiosidade. Eu trago muitas curiosidades que inclusive não são muito da minha rotina, mas que quando eu começo a aprender, eu, caramba, não acredito que é assim, né? E aí eu gosto de compartilhar isso com vocês. Então, quem quiser, entra lá no meu Instagram, dá uma olhada no feed, né? E eu espero vocês no curso. Temos muitas novidades, tem muitos casos legais, muita prática, e é isso aí. Beijo grande, obrigadão por tudo aí, e é nóis. Olá, salve, salve, estamos de volta. Bom, o que é bom dura pouco, né? Então vou até explicar para vocês, nosso tempo é reduzido, porque 1 hora é tudo que o Instagram nos dá.
Então, veja e reveja essa live nos canais do Cursos Vet BR. Vou até colocar aqui para vocês no Instagram, Cursos Veterinária BR, no YouTube e Facebook, Cursos Vet BR. Vai lá, curte, se inscreve no canal, veja e reveja essa live, compartilhe com seus amigos, mande pra gente seu feedback, conta se você gostou do conteúdo, pode sugerir outros temas, vai ser sempre um prazer atender aos desejos e curiosidades de todos vocês. A doutora, muito obrigada, realmente uma simpatia, foi um prazer passar essa hora aí que passou voando com a doutora. Muito obrigada pela generosidade em compartilhar conhecimento. E para os colegas, amigos veterinários, continuem aprendendo, estudando sempre, se aprimorando sempre, para estar sempre atento a tudo e todas as novidades do mundo dos animais. Não é isso, doutor Alexandre? Doutora, muito obrigada, uma boa noite para todos e até a próxima live do Cursos Vet BR. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, muito obrigada.